Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Salles, mais uma vez trazendo uma aula para vocês. E para ir diversificando, para poder ir ajudando o máximo de pessoas possível, em paralelo com as aulas do básico, eu vou começar a subir algumas aulas aí de célula, GMP e aviônicos, também para dar uma mesclada aí no canal. Então, começar com um assunto aí que muita gente teve dúvida, tá em alta, muito por conta de fatos recentes aí sobre os sistemas de proteção contra gelo, chuva e fogo em uma aeronave. Beleza, pessoal? Então, vamos sem mais delongas começar a falar rapidamente aqui. Qual que é o processo de formação do gelo? A gente tem essa imagenzinha, provavelmente você já viu uma imagem como essa aí em apostilas, ensino médio, fundamental, seja lá o que for. Quando a gente fala de fusão, nós estamos falando do processo do da sólido, né, da água em estado sólido, passando para o processo líquido, estado líquido. A vaporização do estado líquido para o estado gasoso. Liquefação, o caminho contrário do gasoso para o líquido, e solidificação do líquido para o sólido. E a gente pode falar que quando a gente tem a sublimação, é quando pula, vai direto de um para outro. E como isso interfere na nossa aeronave? Você tem que entender que a formação de gelo, ela é muito, vamos colocar assim, curiosa nas aeronaves. Em países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, China, vamos colocar assim, países que têm climas extremos, Europa, em muitas regiões, o gelo ele pode se formar antes mesmo da aeronave decolar. Então, o acúmulo de neve e gelo sobre as asas é extremamente crítico. Porém, todavia, entretanto, no Brasil, onde muitas vezes durante o inverno temos temperaturas aí médias acima dos 30 graus, não é algo tão simples da gente compreender. Pô, aqui é um país tão quente, como que forma gelo? Bom, quanto mais alto a aeronave voa, a gente tem dois efeitos. Um, a pressão atmosférica diminui e a temperatura também diminui. Aproximadamente para cada 1.000 pés que você sobe, você tem uma queda de 2 graus na temperatura. Então vamos colocar aqui que há uma aeronave que no solo está a 20 graus, quando ela estiver a 10.000 pés é zero. Então você tem ali uma condição que é a temperatura baixa. Mas só isso não basta. Agora, se você tem formação de tempestades, chuvas e afins, você tem aí uma propensão maior na formação de gelo. E qual que é o problema na aviação? Quando a gente fala da aeronave, a gente tem que entender que a aeronave ela é uma superfície, a asa é uma superfície. E o que acontece nessa superfície da asa? Quando você tem a passagem do ar, você quer que esse fluxo seja o mais estável e contínuo possível, justamente para garantir a sustentação. A formação de gelo e acúmulo, ele começa a dificultar a passagem de ar sobre essas superfícies. Como resultado, essas superfícies aí acabam perdendo a sua eficiência. E por conta disso, você pode ter efeitos como o stall, que é a perda de sustentação, bem a grosso modo, mas o stall, ele é o descolamento da camada limite de ar na superfície de voo. Professor, buguei tudo aqui. Basicamente, aquele filete de ar que está passando sobre a asa, ele não passa mais. Isso se dá por um efeito que a gente vai explicar mais para frente, mas dá para entender com uma situação do dia a dia. Imagina o seguinte: sabe quando você está ali com uma xícara, com um café, e você coloca café demais? Só que aí você quer tirar um pouquinho da sua xícara, da sua caneca. Se você vira devagar, o que acontece? Aquele café que você esperava que descesse aqui, ele escorre pela caneca. Imagina que enquanto o café está escorrendo por aqui, você tem um fluxo contínuo.
A partir do momento que ele desprende e vem para cá, aí sim é o que a gente chama desse descolamento. Na superfície, vamos, dadas as devidas proporções, é a mesma ideia. Quando o fluxo de ar descola, ele estola, é o que a gente quer dizer. E é importante saber também que nós temos dois tipos de formação de gelo, o opaco e o vítreo. O gelo opaco, ele forma uma superfície áspera nos bordos de ataque. E o gelo vítreo é uma camada lisa e espessa, que é uma dificuldade a mais. A formação de gelo no carburador, lá em GMP, a gente conversa um pouquinho mais, tá? Mas aqui é por outro motivo que a gente pode abordar, se vocês tiverem dúvida. Então, deixa aí nos comentários que talvez, se alguém comentar aí, a gente explica numa próxima aula. Quais são os efeitos do gelo numa aeronave? Vamos lá. Na estrutura, pode se acumular nos para-brisas, pode se acumular nas asas e onde é o mais crítico ainda, superfícies de comando de voo. E, além disso, em sensores como tubos de pitot, tomadas de pressão estática, sensores diversos na estrutura da aeronave. Vamos lembrar aqui de um acidente que esteve muito ligado a uma formação de gelo, o Air France 447. A aeronave ela teve ali, uma formação extremamente atípica de gelo em uma tempestade extremamente atípica. Lógico que nós tivemos outros fatores ligados a isso, porém a gente ainda teve a formação de gelo como um fator extremamente crítico. Acaba a aeronave tendo formação de gelo nos tubos de pitot, que causa uma leitura errônea nos valores de velocidade da aeronave, levando a uma queda. É claro que tivemos outros fatores, mas o gelo foi um fator. Infelizmente, mais recente aí, nós temos o caso, do Voipés, que teve também um dos fatores preponderantes para a queda, a formação de gelo. Então, condições, Condições raras, erro do piloto, erro de treinamento, projeto com características específicas, no caso do voo Air France, e erro de CRM. Por incrível que pareça, pessoal? Estão vendo que muitas das coisas que a gente está vendo aqui se repetem, mas não são por falhas da aeronave. As falhas da aeronave é onde a gente consegue mitigar com mais precisão. O fator humano ainda muitas vezes acaba sendo esse elo final aí das catástrofes, infelizmente. E como a gente combate o gelo em uma aeronave? Galera, importantíssimo. A gente acaba muitas vezes se referindo como sistema de antigelo e degelo à torta e à direito, mas tem diferença entre eles. Um é o anti-ice, ele busca impedir a formação de gelo antes que ele ocorra. E o de-ice é o degelo, é o sistema que percebe a formação de gelo na aeronave e o quebra, ele tira o gelo, beleza? Então, vamos lá. Em aeronaves de pequeno porte, é comum o sistema de antigelo ter uma indicação visual. Aqui eu peguei um exemplo de uma aeronave com a qual eu já trabalhei, que era o Learjet. O Learjet ele tinha sensores? Tinha. Mas ele, acima de todos esses sensores, ele tinha um indicador visual. Esse pontinho aqui, quando ele começava a mudar de tonalidade por conta da formação de gelo, o piloto tinha que acionar lá o sistema dele. No caso dessa aeronave específico, tá? Que era o Learjet que a gente tinha na FAB. Onde nós podemos ter a proteção contra o gelo? A gente pode ter no bordo de ataque das asas, no bordo de ataque dos estabilizadores, entradas de ar do motor, hélices, tubos de pitot, antenas que sejam críticas, drenos, lavatórios e afins, e as janelas. Aqui no caso a gente fala das janelas do cockpit, tá? Os para-brisas. Os sistemas eles sempre serão colocados de modo a apresentar redundância. Óbvio, nunca vai ser somente um sistema, pessoal? E aqui tem uma tabela que eu não sou 100% a favor, porque acaba sendo muito específica, mas para fins de prova, localização do gelo.
Bordos de ataque das asas. Normalmente nós temos sistemas de controle pneumático e térmico. Bordos de ataque dos estabilizadores pneumático e térmico. Para-brisas, janelas, os radomes, elétrico e álcool, que a gente vai ver mais para frente. Aquecedores e entradas de ar do motor, elétrico. Transmissor de stall, elétrico. Tubo de pitot, elétrico também. Controle de voo, pneumático e térmico. Bem complicado isso aí. Bordo de ataque, elétrico e álcool. A gente vai entender esse álcool aí, que é um sistema bem interessante. Carburadores, térmico e álcool. Drenos dos lavatórios, sistemas elétricos. Vamos começar aqui pelo sistema de antigelo das asas e estabilizadores. A gente vai falar aqui no sistema, inicialmente, o anti-ice, ou seja, ele previne a formação de gelo. Basicamente, o sistema pneumático de antigelo, ele vai ser utilizado sangrando o ar do motor para aquecer os bordos de ataque dessas superfícies. Você já percebeu que nas aeronaves comerciais, até no próprio exemplo aqui que está do Learjet, você tem o bordo de entrada aqui do motor, das asas, estabilizadores, de um material brilhante, de metal. Esse material, ele tem esse desenho, ele tem essa característica justamente porque ele recebe ar aquecido vindo dos estágios do compressor do motor, justamente para manter uma temperatura acima e impedir a formação de gelo. Então aqui a gente tem um sistema bem parecido com o do Learjet. Você tem as sangrias de ar do motor com todos os sistemas de proteção, que incluem sensores de sobretemperatura, sensores de fogo, alertas dos mais diversos, para enviar esse ar sob pressão e regulado para as superfícies necessárias. Esse sistema pode ser tanto automático quanto manual. Por se tratar de ar de alta pressão, ele é normalmente interconectado por braçadeiras em V, tubos de alumínio e, em alguns pontos, por tubulações flexíveis. Pessoal, essa disciplina eu vou tender a picar um pouquinho mais as aulas, beleza? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua com os componentes desse sistema. Beleza, pessoal? Muito obrigado, se inscreve, comenta se ficou com dúvida e até a próxima aula. Valeu!